Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que o resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sórdida ganância, tais mestres o explorarão com suas letras e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e a sua destruição já está em processo. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, como o propósito de serem reservados para o juízo. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e tornando-as exemplo do que sucederá ao que vivem praticando o mal. Está aqui, tá bom. Pode tomar o seu assento. Hoje é um culto muito abençoado, é um culto muito especial. Diante disso, é necessário também uma grande advertência. Meus amados irmãos, o apóstolo Pedro, ele orienta a igreja a respeito daqueles falsos mestres, falsos pregadores, falsos crentes, que estavam inseridos no corpo, no meio da igreja. E aqui, ele fala com muita clareza e com muita propriedade sobre o que aconteceu, o que estava acontecendo, o que ia acontecer sobre a terra no final dos tempos. E nós temos presenciado isso. Temos presenciado. No entanto, quando nós olhamos aqui a explicação, o discorrer da aplicação de Pedro dentro desse contexto, ele vai de uma forma muito profunda, dizendo que não importa o cargo eclesiástico que você possa exercer, não importa a posição espiritual que você se encontra, não importa o que você tem feito ou fez a favor do reino. Deus, ele é justo para julgar todas as pessoas. E aqui ele vai lá no princípio de tudo, quando tudo começou. Ele faz uma viagem lá no céu, dando exemplos àqueles seres angelicais que não tiveram ou não passaram por aquilo que nós passamos hoje.
Eles não foram colocados a provas ou foram tentados, não havia demônios para tentá-los. Mas a Bíblia diz que eles usufruíam da presença do Eterno, exercendo cargos majestosos, tendo oportunidade assim de estar na presença do Altíssimo e vê-lo e contemplá-lo. Mas o Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele não pensou duas vezes em agir com rigor quando encontrou a iniquidade no coração deles, e expulsou eles do reino dele, sentenciando eles à condenação eterna, a juízo eterno, a correntes infernais. Meus amados irmãos, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele usa o apóstolo Pedro para falar sobre grandes verdades. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais e tenebrosas, como o propósito de serem reservados para o juízo. Quando eu leio esse texto, me enche de temor e ao mesmo tempo de encorajamento, entusiasmo e agradecimento. Porque nós infligimos, nós transgredimos os preceitos do Eterno e pecamos às vezes de uma forma deliberada. Mas nem por isso o Senhor, Ele nos sentenciou na primeira vez. Nós temos tido e alcançado a paciência do Eterno, e Ele tem lutado incansavelmente ao nosso favor. Mas nós temos que entender e saber que Deus, Ele tem um tempo para cada um de nós. Ele tem nos dado oportunidade. Os anjos de Deus, eles tinham o livre-arbítrio, e por isso cometeram o que cometeram, praticaram o que praticaram. E o Senhor usa Pedro dizendo o seguinte: não adianta vocês pensarem que vocês assumem certas posições importantes no meio da igreja, eu irei poupá-los. Deus não irá poupá-los se estiverem vivendo uma vida errada. Deus não poupou os seus anjos e não poupará aqueles que vivem na prática do pecado. Deus não poupou as suas grandes legiões, mas sentenciou-os à condenação eterna e definitiva. E aqui, meus amados irmãos, nós encontramos o nosso Deus discorrendo pela sua bendita palavra, que quando nós olhamos os anjos caídos, é uma grande lição para os homens caídos, porque nós temos que estarmos realmente vigilantes e atentos, porque há muitos que têm nome que estão vivos e estão mortos. Não basta você estar dentro da igreja, mas você tem que nascer de novo. Não basta você conhecer a palavra de Deus, você tem que colocar a palavra de Deus em prática. Não basta somente você ter sido alcançado pela iluminação da palavra, mas você tem que realmente andar na luz do caminho.
Não basta somente você ser reconhecido no corpo, no seio da igreja, como um cristão, mas você tem que ser reconhecido no céu como um verdadeiro, autêntico cristão. Porque Deus, Ele conhece todos aqueles que o servem de verdade. E Ele não passará a mão na cabeça daquele que não alcançou aquilo que Ele tem proposto para nós. E aqui o Senhor Deus, Ele usa ele dizendo, de igual modo, Ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio, entretanto preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Deus não se impressiona com números. Deus, Ele está em busca daqueles que são fiéis na terra. Não está escrito na Bíblia, mas apenas uma crença pessoal minha, que eu acredito que no tempo certo, até o último dia da colheita do eterno, Deus, Ele vai salvar todos aqueles que foram eleitos e vai nos colocar a substituir o lugar daqueles que um dia não valorizaram. Então, meus amados irmãos, nós temos muito a ganhar e também muitos a perder se nós não estivermos atentos dentro dessa verdade. Porque há muitas pessoas que não têm dado ouvidos à palavra de Deus, mas a mensagem é dura demais, pastor. Para que pregar com tanta severidade? Procure outra igreja para você. Procure outra porta mais larga, uma palavra mais confortável, que venha passar a mão no seu pecado, e você fica dentro da igreja achando que vai para o céu e caminhando em passos largos para o abismo tenebroso. Não há facilidade. A Bíblia é clara e categórica. Existe apenas um caminho, e esse caminho é estreito e apertado. E aqueles que querem entrar por ele, têm que se esforçar. Tem que se esforçar. Há muitos lugares e muitos pastores e muitos apóstolos hoje em dia. Há muitas portas abertas, mas nem todas podem ser realmente consideradas como verdadeiras igrejas do Senhor. Mas as verdadeiras ovelhas, independente do que tem sido ensinado e pregado, elas reconhecem a voz do seu pastor. Mas pastor, mas Deus não vai poupar aquela autoridade? Porque é uma autoridade, tem certas pessoas que são autoridades aqui na terra. Deus não se impressiona com autoridades. A Bíblia diz que Lúcifer, ele era o mais lindo de todos os querubins, de todos os anjos. Ele era o mais lindo e mais formoso, conhecido como estrela da alva, estrela da manhã. E Deus o abateu. E juntamente com todos os seus companheiros confederados, que se levantaram contra o reino do Eterno. Todos aqueles que se levantam contra o Rei Todo-Poderoso, não ficará de pé. Mas aqueles que se humilham diante do Todo-Poderoso, certamente alcançarão a misericórdia. Há muitas pessoas que estão confiando de uma forma deturpada sobre a graça absoluta. Ou seja, estamos vivendo na graça, não importa. Jesus morreu por nós, os nossos pecados foram levados, não importa a vida que eu levo, o que importa é o meu coração. E é por isso que hoje há igrejas para todo tipo de pessoas e gostos. Eu posso estar dentro da casa de Deus, dentro da igreja, aspas, mas vivendo uma vida do jeito que eu quero. Mas não será assim naquele grande dia da colheita. Somente aqueles que levam uma vida piedosa, uma vida diante do temor da palavra do Senhor, serão aqueles escolhidos para viver ao seu lado. Meus amados irmãos, Deus não poupou os anjos.
E Deus não poupará você se estiver fora da direção. Mas pastor, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que eu ajudo as pessoas. Você não é salvo porque você ajuda pessoas. Não que isso não seja importante. Nenhum mérito da salvação é seu, nem meu. A salvação é ato da misericórdia e da grandeza do Eterno. A salvação é um ato da bondade de Deus para conosco. Nenhum homem pode comprar a salvação por obras. Então, praticar boas obras não é tão importante? Sim. Eu pratico boas obras porque eu sou eleito do Senhor. Não para me tornar um. E, no entanto, isso é resultado dos frutos que nós produzimos para o reino. Há muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão vivendo uma vida completamente corrompida. Quantos pastores perdidos? Quantos? Eu tenho comigo que mais de 50% dos pastores vão para o inferno. Sabe por quê? Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. E muitos acabam se corrompendo, como Pedro lhe disse, deturpando a palavra, como Pedro também afirma em outro texto, pela muita cultura do apóstolo Paulo, a pontos difíceis de se entender, as quais os indoutos inconstantes distorcem o evangelho para a sua própria perdição. E hoje em dia você olha certas pregações, que a pregação é completamente deturpada. Ele deturpa para aquilo que ele quer. Se é grana, ele vira tudo para o dinheiro. Ele deturpa o evangelho. E há muitos que seguem. Sabe por quê? Porque estão buscando a mesma coisa. Os pregadores estão errados, falsos pregadores estão errados em agirem dessa forma. Mas os ouvintes também têm responsabilidades. Porque a salvação é individual. E nós temos que ser seletivos dentro daquilo que nós ouvimos. E para que você possa selecionar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, ou aquilo que é falso ou verdadeiro, primeiramente você tem que conhecer a palavra. Mas o povo de Deus, infelizmente, é muito desinteressado por ela. Muito desinteressado. É mais fácil receber já pronto. É mais fácil você somente ouvir eu pregando. Mas você não tem curiosidade para saber o que eu estou falando é verdade. Não tem curiosidade de conferir nas escrituras. Eu quero dizer para você que é a tua vida que está correndo em perigo. Não digo para vocês que vocês têm que confiar no que eu estou pregando. Eu não confiaria. Você tem que conferir o que eu estou falando que está na escritura. Se estiver, confie. Se não tiver, não confie. Temos que ter o mesmo senso crítico do povo de Bereia, os bereanos, que quando os apóstolos pregavam, eles conferiam se estava realmente dentro das escrituras sagradas. Porque o inimigo, ele está infiltrado em quase todos os lugares. E principalmente chamado Igreja do Senhor. E não sou eu que estou dizendo. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. Diz assim: muitos seguirão falsos ensinos e práticas libertinas. Olha, Pedro falou 2000 anos atrás. Muitos seguirão aqueles que têm ensinado doutrina libertina. Há muitos anos atrás, deve ter mais de 20 anos atrás, eu estava evangelizando um irmão, e hoje é missionário. E ali eu estava no processo de evangelização, pregava para ele quase 2 horas, quase todos os dias.
se converteu, um grande ganhador de almas hoje. E um dia ele chegou com um colega dele na porta do meu trabalho. Ele disse: você tem que conhecer ele. E aí eu comecei a conversar com ele. E ele começou a me fazer algumas perguntas, meio capciosas. E de repente olhou para mim e falou assim: você é um legalista. Eu disse para ele: se você acha que eu sou um legalista, você é um libertino. Você é um imoral. Você não conhece a Bíblia. Ele pegou, virou as costas e foi embora. E o Henrique converteu, para a glória de Deus. Talvez se passaram ali, talvez quase 2 anos. De repente, quem aparece lá no meu trabalho? Novamente, aquele indivíduo. Eu falei: vai querer novamente um fight? Ele vai querer novamente um diálogo? E ele chegou e disse: eu vim aqui para te pedir perdão, porque eu me converti em Cristo. Meus amados irmãos, Pedro disse: muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas. O que tem sido inserido dentro da igreja? Estão copiando o que estão fazendo na América há muito tempo. A igreja está vivendo um momento crítico. Igrejas pretas, escuras. Acho que nem um centro é assim. Pelo menos de onde que eu vim, era tudo claro. Havia aquela impressão de paz, de tomar um passe, tudo preto, não. Falei: meu Deus, que negócio é esse? Onde que esse povo está indo? Eu ouvi uma reportagem com um dos maiores pastores do Brasil. O repórter perguntou assim: aqui? Não, foi o Gentili. Ele perguntou: me diga aí, a gente tem visto essas igrejas toda preta e tal. Eu acho até legal, disse Gentili. E o que você acha a respeito? O que é isso? Ele disse: isso aí é a moda. Isso aí, a palavra que ele usou é tendência. Tendência. E o povo está dentro das igrejas, servindo o Deus Santo, levando uma vida totalmente profana. Não tem havido transformação e mudança de vida. O Evangelho, ele é justamente para isso, para transformar. Se o indivíduo é um ladrão, ele se converte, ele deixa de ser ladrão. Se é um prostituto, deixa de ser prostituto. Se é um mentiroso, deixa de ser mentiroso. Mas o que está acontecendo? Estão vivendo uma vida promíscua, leviana, dentro da casa de Deus. Se podemos dizer casa de Deus, né? Então muitos seguirão falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Não é isso que nós temos ouvido? A igreja, de uma forma geral, não tem sido defamada? Eu ouvi dizer que tem até uma igreja agora de uma ex-atriz que faz filmes adultos. Falaram para mim essa semana. Eu falei: que isso, não é possível. Hoje tem igreja para todo tipo. Que negócio é esse? Você acha que Deus ele vai poupar? Eu digo para os músicos que estão aqui, a gente vai conversar quinta-feira sobre muitos assuntos, mas eu quero dizer para você: tome cuidado até com as músicas que você tem ouvido que se diz evangélica, tá? Tome cuidado. Há músicas diabólicas, satânicas, que se dizem cristãs. Eu fico ouvindo. Tem pessoas que: pastor, o que tem ouvir aqui um funkzinho evangélico? O que tem, pastor, ouvir aqui uma música evangélica com ritmo de forró? O que tem? Pastor, o que tem eu ouvir uma músicazinha evangélica
com o ritmo de Guns N' Roses, de um rock and roll. Qual o problema? Você é uma pessoa inteligente. Eu tenho absoluta certeza que todos aqui são. É só você entrar no campo da imaginação e imaginar uma música dessa sendo cantada diante do trono, como a Bíblia diz em Isaías capítulo 6. É só você tentar imaginar. Se você não consegue entender que Deus ouça uma porcaria dessa, como que você pode apresentar na igreja isso? Você está apresentando para quem? O louvor não é para te entreter, para te deixar feliz, ou para fazer você arrepiar. O louvor é para a glória dele. É para a exaltação do nome do Rei, dos reis e Senhor dos senhores. Quem está me entendendo aqui? O pastor está cortando meu barato. Eu? É você que está afastado do caminho e não teve um encontro verdadeiro. Porque aquele que é nascido de Deus não precisa ficar falando essas coisas não, gente. O Espírito Santo, ele testifica. Ele testifica na tua alma, no teu espírito, o que agrada a Deus e o que não agrada. O que está faltando num povo é o temor a Deus. O temor a Deus. Movidos por sorte da ganância, tais mestres o explorarão com suas lendas e artimanhas. Olha só, parece que a gente está vivendo, né? Olha só que palavra real, atualizada. A gente olha lá para o passado, gente, e não vamos muito longe na era apostólica, não, e nem nos pais da igreja. Vamos caminhar um pouco mais lá na reforma protestante, assim por diante. Não tinha pastores ricos, não. Amém, pessoal? Não tinha, não. Não tinha pastor rico, não. Eles davam sua vida por evangelho. Pregava com amor a palavra de Deus. Hoje em dia se cobra tudo, até para pregar. Até para cantar. Será o que Deus está pensando sobre isso? É um pensamento meu, pessoal. Acredito que muitos deles vão chegar diante do trono e Deus vai falar assim: você já ganhou o seu galardão? O que tu está fazendo aqui? Cai fora. Você é um mercenário. Usou do evangelho para se enriquecer e para se promover e para se dar bem. Isso não é o evangelho do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, Deus não poupou o diabo. E ele era perfeito e você é. Ele cometeu um pecado. E quantos pecados nós cometemos? Quantos anos você tem? Você não tem um senso de gratidão na sua alma por tudo aquilo que Deus já fez por você? Se você tem 20 anos, 30, 40, 50 ou mais, dá para você tentar, pelo menos de longe, matematizar quantos pecados você já cometeu, tantas transgressões você já realizou, tantas coisas que você já falou, diante da santidade de Deus. E Deus, pacientemente, está até agora nos abençoando. E nos dando oportunidade. Mas alguns estão partindo. Alguns já foram. E que estiveram até no nosso meio. E talvez projetaram viver muitos anos. Mas já foram. E como que está a nossa vida com Deus hoje? Como que está? Como que está a nossa comunhão com o Senhor? Então os anjos caídos é uma lição para os homens caídos. Pastor, eu não estou caído não. Você pode não estar caído, nem caída, porque você está diante da graça de Deus, mas mesmo assim você não se faz uma pessoa perfeita. Porque nenhum de nós somos perfeitos.
vivemos debaixo da graça de Deus. Amém, pessoal? Que graça maravilhosa. Eu acho que quando chegarmos ao céu, nós teremos motivo suficiente para magnificar o nome dele eternamente, somente pelos livramentos invisíveis, as quais nós recebemos aqui sem saber. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Eu nem imaginava, eu poderia ter morrido há muitos anos. Está queimando no inferno, mas o Senhor me livrou. O Senhor me resgatou. Os seus braços amorosos me alcançou. O seu perdão me envolveu. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você não entrou no labirinto obscuro da alma, onde que a sua alma se angustiou e você decepcionou com todos e tudo, até com o próprio Deus? Quantas vezes você já questionou com Ele? Quantas vezes você já questionou a bondade, a misericórdia, a justiça dEle, como se você fosse alguma coisa, como se você fosse perfeito, como que você fosse uma autoridade, como se você fosse uma divindade? Mas Ele, o seu amor dele é incansável. Ele é poderoso. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e a sua destruição já está em processo. Irmãos, não tem coisa pior para uma pessoa que está vivo, mas já está com o pé no inferno. Não há uma coisa pior para uma pessoa que está prestes a partir deste mundo, consciente para onde que vai, sabendo que não há mais perdão para ele, porque a sua consciência é o seu tribunal. Charles Spurgeon, ele conta na sua época, que um pastor muito famoso, um ministro muito famoso, escritor de vários livros, professor acadêmico, um homem com a cultura singular, e aquele homem tinha se afastado do caminho e blasfemado contra o Deus Todo-Poderoso, e agora ele encontrava na época em cima de um leito, sendo consumido por uma enfermidade maligna. E Spurgeon, mais os outros ministros da época, iam em intervalos de 5 em 5 minutos para conversar com ele. Ele falava assim: vocês podem sair daqui, para mim não há mais solução. Eu blasfemei contra o Espírito Santo, a minha boca está cheia de pedrinhas, está cheia de absinto. Eu pequei contra o Redentor, contra o Salvador. Eu odeio Ele, e Ele também me odeia. Para mim não há mais jeito. E de repente eles tinham que sair da sala e voltar novamente, porque estavam tentando levar ele ao caminho da sã consciência, a ponto dele tentar buscar um arrependimento antes que morresse. E antes da sua morte, os seus urros davam para ouvir a quadras de distância, de tanta dor, de tanta agonia, de tanto pavor, porque a carranca do inferno estava diante dos seus olhos. Aproveite. Você está hoje na casa de Deus. Agradeça a Deus pela misericórdia que Ele tem tido sobre a tua vida, minha irmã, meu irmão. Agradeça. Eu agradeço a Ele todo dia, porque nós não somos melhores do que ninguém. E quando eu me dedico nas minhas orações, nas minhas leituras, eu glorifico o Senhor, porque eu sei que é Ele que tem me dado força, é Ele que tem soprado na minha direção, é Ele que tem me erguido e me colocado de pé, porque a sua graça é irresistível. Mas os anjos não tiveram essa graça. Os anjos não tiveram a misericórdia. Mas como assim? Deus sentenciou e ponto final? Sim! É assim que o texto diz. Deus disse para ele: vocês estão banidos do Monte Santo. Vocês não fazem parte do meu reino. Vocês são condenados. A minha graça não está sobre vocês. Aí Deus, ele fala através de Paulo: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. É forte isso.
Aí você pode falar assim, mas como assim? É assim mesmo. Deus, ele disse, eu salvo quem eu quero. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Está escrito. Romanos 9, lê lá. Ele salva quem quer. Ele tem misericórdia de quem ele quiser. Ele disse, antes que Jacó e Esaú nascesse, disse Deus, escolhi Jacó, porém odiei Esaú. Questiona com quem criou. Aí Paulo, num trocadilho de palavras e perguntas e respostas, ele diz assim, mas eu não concordo não. Aí Deus ele responde, pode tu, homem, de contender com aquele que o criou? Pode o inanimado reclamar com aquele que o criou? Não. Se você foi eleito e escolhido pelo Senhor, é a misericórdia de Deus na sua vida. Não pergunte por quê, que eu não entendo esse mistério. Simplesmente Ele te amou e te escolheu. Ele lançou o convite e você abraçou. Há muitos que têm recebido o convite da parte de Deus e não têm abraçado. Não tem. Jesus disse assim, eu tenho oferecido a vocês o caminho, vocês não querem. E Deus levantará o espírito da mentira para enganar muitos, e vocês serão enganados, porque vocês rejeitaram a verdade. Então, quando nós olhamos, imaginamos aqueles seres magníficos, esses anjos celestiais, e não foram poucos, foram muitos. Talvez alguém poderia ter questionado com Deus na época, mas Senhor, a terra inteira? 8 pessoas? O quê? Sodomitas? Sodoma e Gomorra, 2 cidades? Como assim? Há crianças? Há inocentes? Quantos que estavam lá? Quantos? E Deus falou assim, eu vou salvar 3. Questiona com ele. Reclama com ele. Só quero te lembrar que você é pó. Só quero te lembrar que o profeta Isaías disse, pode o caco entre os cacos contender com o Senhor vosso Deus? Você se considera mais inteligente do que seu irmão? Não seja tão besta e tão arrogante, porque a inteligência que tu recebe é Deus que dá. A capacidade que alguns recebem é o Todo-Poderoso que te fornece isso. Se Deus ele quiser, ele tira. Mas se Deus quiser agraciar, ele agracia e abençoa poderosamente. Qual faculdade que José estudou para poder comandar o país mais importante da terra? Qual? Qual faculdade acadêmica que ele assumiu lá e estudou anos matemática? Pitágoras nem existia. Qual faculdade que ele exerceu? A faculdade do Espírito Santo. A faculdade do Espírito Santo. Qual é a capacidade que ele recebeu no meio acadêmico para poder lidar com seres humanos complexos, difíceis e direcionando um país completamente idólatra e pagão? Ele fez psicologia? Ele fez alguma prova do principado de psicologia ou coisa semelhante? Não. Simplesmente Deus o capacitou. É Deus que te dá, é Deus que capacita, é Deus que te honra, é Deus que te levanta. Tudo vem dele, tudo provém dele. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Tudo provém dele. E ele está te chamando aqui nessa noite a você agradecer a Deus por essa noite maravilhosa, porque estamos aqui participando do banquete do Senhor, mas também temos que estarmos bem alertas e bem conscientes. Bem conscientes. E valorizar. Pastor, eu quero dizer para o senhor que a respeito de mim é diferente. Jamais serei um idólatra. Jamais serei um ladrão. Jamais serei um adúltero. Sabe por quê?
Eu sou um líder, eu sou um pastor, eu sou um orador, eu sou uma pessoa espiritual. Isso não acontece comigo. Aconteceu com Lúcifer. Aconteceu com uma terça parte deles lá em cima. Não seja tão arrogante. Se você é fiel a Deus, glorifica, porque tem alguém que está zelando por você. Tem alguém que está olhando para ti. E o nome dele é Todo-Poderoso. Quem está me entendendo? O nome dele é Todo-Poderoso. Ele escolhe quem quer, abate quem quer, levanta o caído e fortalece o fraco. É esse Deus que é o nosso Deus. Nossa, tem 20 folhas para falar, mas eu tenho certeza que não vou falar nenhuma. Mas até Jesus voltar, eu vou continuar pregando, dá certo? Vamos lá. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas, tornando-os exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. Então, aqueles irmãos, preste atenção numa coisa: leve as coisas de Deus a sério. Leve as coisas do eterno a sério. Não é uma ameaça. Eu não estou querendo aqui ameaçar ninguém, mas a palavra é clara. Quem não o respeita será desrespeitado. Eliezer, presbítero, pregou aqui uma sexta-feira, se eu não estiver enganado, sobre Malaquias capítulo 1. E eu me lembro muito bem da onde o Senhor levou ele a pregar. E ele disse, lendo o texto e explanando, que o Senhor estava farto do povo. O povo já estava, o Deus estava farto deles. O povo apresentava para Deus qualquer coisa. Qualquer coisa. Para Deus qualquer coisa serve. Eu vou dar uma oferta, qualquer coisa serve. Eu vou no culto, começa às 7, chego 8, 8:30, qualquer coisa serve. Exceto aqueles que têm os seus motivos e saem do trabalho correndo, acontece um monte de coisa, tudo é entendido. Mas aqueles que podem estar, não chegam, desrespeito. Desrespeito. Aí você acha que Deus vai respeitar você por quê? Se você tiver marcado um compromisso com uma autoridade, você deixaria ela esperando 1 hora? Seja sincero. Imagina se você precisasse de uma orientação jurídica e você marcasse com um juiz famoso, ou um advogado de peso, ou um político que for. Um cara que ao lado dele é pouquíssimas pessoas que têm acesso. E você conseguiu. Ele diz assim: você pode chegar às 17 horas no meu escritório. Você chegaria às 18? Mas com Deus você pode, né? Porque você não tem respeito. Você acha que Deus é um pedaço de pau. Você diz que Deus existe, mas na sua prática Ele não existe. Você é um ateu. Você vai estar dentro da casa de Deus, mas nunca será alcançado por Ele. Até que você venha aprender a respeitá-lo. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Eu vou repetir o que Eliezer falou aqui, do texto. Deus falou assim: se um governador da cidade, você quiser honrá-lo, você daria a ele uma ovelha com a perna quebrada ou bichada a ponto de morrer? Aí Deus ele diz: claro que não. Por que vocês fazem isso comigo? Será que nós não temos inteligência? O que está acontecendo, gente? E vai reclamar de quê? Eu não sei por que Deus não trabalha na minha vida, pastor.
Eu não sei porquê, eu entro e saio, a minha vida está do mesmo jeito. Porque você não tem respeito. Não respeita ele. Ou você não respeita nem seu pai, nem sua mãe, você não respeita ninguém. Se você não respeita ele, você não respeita ninguém. O povo questionou, por que eu não sou abençoado? Já tem 80 anos que saímos do cativeiro. A nossa vida não prospera. Irmão, você está na igreja para prosperar financeiramente? Pica mula. Procura essas igrejas aí que tem campanha de libertação, de arca em cima do púlpito para você dar oferta de 1.000, 5.000. Vai lá. Aqui você vai ouvir pregação para ir para o céu. Para a glória. Deus não é banqueiro. E tem gente que acha que Deus é um banqueiro e é um péssimo banqueiro. É um péssimo negociante. Porque quem que vai fazer um negócio dessa forma? O cara dá R$100 e quer receber 100.000. Só um idiota que faz isso. E é pessoas que querem fazer Deus de idiota. Isso é uma afronta a ele, a inteligência dele. E é isso que esses pastores fazem. Fazem o povo de idiota e insulta o Todo-Poderoso. Vem aqui no altar, porque Deus está me revelando. Para quem dá aqui R$500 de oferta no altar, num envelope, Deus vai te dar uma empresa de 1 milhão. Que negócio bom, hein? Que negócio bom da China esse, hein? Que negócio bom. Quem que não vai querer um trem desse? Sou um bobo. Não é? Tem eu que sou bobo. Eu vou querer, ué. Será que as pessoas não pensam? Você não está entendendo que você não compra a bênção, você ganha. Você não precisa pagar por ela, você recebe. Você não pode pagar por ela, não. Você paga com o coração, com o seu caráter, com o seu respeito, com a sua hombridade. É isso. Pastor, a sua igreja nunca vai crescer tanto assim, porque eu não estou nem preocupado. Eu quero ir para o céu e quero levar alguns comigo. Se você quiser ir junto. Amém, pessoal? Se você não der um centavo aqui, eu não estou nem aí, meu irmão. É você com o Senhor. Amém, pessoal? Se você quer honrar Ele, honra. Se você não quiser honrar, problema teu. Se você não planta, tu não recebe. Então pronto. É claro a Bíblia. Eu acho que eu estou falando muito. É difícil ouvir, né? Eu sei. Mas eu quero te dizer que essa palavra vai salvar a tua alma. Eu quero dizer para você que nós temos que ter o respeito com o nosso Senhor. Amém, pessoal? Trabalhe para Deus. Não fique esperando aplauso do homem, não. Faça para Ele. Amém, pessoal? Faz com amor. Tem gente que faz para Deus e fica reclamando a vida inteira do que fez. Perdeu tudo. Amém, pessoal? O que adiantou? O que adiantou trabalhar tanto? Irmão, se você não quiser fazer, eu faço no teu lugar, mas eu quero também um pedaço do seu galardão. E faço na boa. Quantas vezes a pessoa fala assim, agora que nós vamos fazer no culto, não tem ninguém para cantar, eu canto. Aconteceu um dia, não tinha ninguém para cantar. Eu canto. Eu vou ganhar o galardão daquele culto. Eu canto. Aí o Rodrigo chegou, pastor, eu vou te ajudar. Não, deixa eu ganhar sozinho. Depois você ganha a sua. Não, deixa eu ganhar a minha parte. Se você não quer, eu pego a tua. Se você não quer, eu pego a tua beirada. Porque o meu prêmio não está aqui na terra, está lá no céu. Meu negócio não está aqui, está lá em cima. O meu patrão chama Todo-Poderoso, sentado no trono ele está. Jesus está à direita do Pai e os seus anjos a meu serviço. Não pela minha autoridade, uma autoridade constituída por Jesus e concebida através do Espírito Santo permanentemente morando na minha vida. Então, meu amado, siga Jesus, obedeça a palavra dele, porque ele não vai poupar aqueles que levam a vida de canalice. Não vai poupar.
mas os corações arrependidos alcançarão a misericórdia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Vamos colocar de pé?